Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo a mais um episódio incrível, tá bom? Quem me acompanha aqui no YouTube, não esqueça de ativar os sininhos para os conteúdos novos, compartilhe com quem você ama, deixe um like. Quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, @da Dor para a Cor e o @renataguimarães.oficial. Muito obrigada por todas as mensagens que eu venho recebendo, isso me faz muito bem e é o que eu sempre falo aqui, o propósito do podcast da Dor para a Cor está aí, alcançando vidas e impactando. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós temos mais um tema importante e emocionante. O meu convidado, um ser humano incrível, Guilherme Bara. Guilherme ficou deficiente visual aos 15 anos e vem numa trajetória maravilhosa, mostrando que é possível ter empatia. Nós vamos falar hoje sobre diversidade e inclusão. Guilherme, ele é consultor, palestrante no tema de diversidade e compliance. Ele foi paraolímpico. Então, pessoal, se preparem. Eu estou muito emocionada em receber esse convidado. Eu passei por um tempo, né, paraplégica, passei na pele, né, algumas dificuldades. E nós queremos mostrar o quanto não podemos ser definidos por uma deficiência, e sim por muitas habilidades. Somos seres humanos em primeiro lugar. Tá bom? Então fique comigo, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, muita resiliência e muito amor. Bem-vindo, Guilherme, tudo bem? Oi, Renata, tudo ótimo, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de bater um papo com você, com as pessoas que nos acompanham. Vai ser muito bacana poder dividir um pouco da minha trajetória com cada pessoa que está aqui hoje nos acompanhando. É um prazer tê-lo você aqui, viu? Muito obrigada por aceitar. Sei que sua agenda é muito corrida, né? Graças a Deus. E quando você me mandou uma mensagem, eu falei, não, para tudo, eu preciso dele aqui. Muito obrigada por aceitar. Pessoal, o Guilherme, ele falou muitas coisas me chamaram a atenção num lado pessoal meu, né? E eu quero compartilhar. O Guilherme, ele fala que a igualdade para ele não é tão importante no ponto de chegada, mas o respeito à singularidade ao longo do caminho. Esse sim é importante. E é isso que também vamos falar aqui hoje, tá bom? Guilherme, nossa, sua história é muito impactante, muito legal, muito aprendizado, né? Falar sobre empatia, acho que o mundo está precisando entender o que é essa palavra, realmente, o significado na prática, né? E hoje eu tenho muitos assuntos, muitas perguntas para falar para você, mas primeiro eu gostaria que você contasse a sua história, né, de vida, como você... o que te levou à deficiência visual aos 15 anos, o antes e o depois, tá bom? Fala pra gente. Muito bom, então, eu sou o Guilherme Bara, eu sou palestrante, né, e consultor, como você falou, nesses temas, hoje atendo várias empresas. Eu sou pai da Clara, uma menina de 13 anos. Que legal. Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, sempre fui uma pessoa ali de classe média, estudei num colégio bem tradicional ali perto da Avenida Paulista, chamado Dante Alighieri. Depois me formei em administração na Mauá. Mais para frente eu fiz MBA em gestão de projetos. E desde criança ali, quando eu tinha 3, 4 anos, minha mãe percebeu que eu tinha uma dificuldade ali quando o ambiente estava um pouco escuro, aquele ambiente à noite só com o abajur ligado. Ela viu que eu tinha dificuldade às vezes em achar alguns objetos, algumas situações, e ela começou a investigar, né, o que poderia ser. E foi um caminho longo até a gente descobrir lá na frente que o que eu tinha chama retinose pigmentar. Retinose pigmentar é a segunda causa de cegueira no mundo, só atrás do glaucoma. E é uma situação, Renata, que o sangue, falando de uma maneira muito resumida, assim, o sangue ele não irriga direito as células da retina e essas células vão parando de funcionar. Tem pessoas que têm a retinose e ela nunca se manifesta, né? Já tem pessoas que se manifestam quando a pessoa está mais velha, outras mais novas. Nem todas ficam cegas, algumas ficam com baixa visão. Certo. No meu caso, eu fiquei cego ali por volta de 15, 16 anos. Então foi toda uma fase ali de adaptação.
Mas foi uma fase de adaptação, Renata, que ela foi, assim, eu fui perdendo a visão aos poucos. Eu não acordei cego, assim, né? Um dia acordei cego. Não, fui cada vez enxergando menos. Então, assim, eu estava lá na terceira série, na escola. Daí eu sentava sentava lá no fundão. Uhum. Quando eu voltava das férias, eu via que em vez de sentar lá no fundão, eu já tinha que sentar um pouco mais para o meio. Depois passava um tempo, eu via que para enxergar a louça eu precisava sentar um pouco mais para frente. Então foi um processo muito aos poucos. Foi né? gradativo, Foi né? gradativo. Você entendendo que existia uma dificuldade. Sim, né? Tá. E aí então fui me preparando, só que antigamente, assim, hoje você entra, assim, hoje eu participo em vários grupos de WhatsApp focados, por exemplo, acessibilidade em equipamentos eletrônicos para pessoa cega. Eu entro lá, tem 300 pessoas que eu falo assim, gente, como que vocês fazem tal coisa? 10 pessoas já vão me responder. Né? Como que eu faço para mexer no Apple, no Android, não sei o quê? Um monte de... Hoje tem grupo para tudo. Tem. Você faz uma pesquisa na internet, o pessoal já vem, praticamente entra na sua casa e faz para você. Antigamente, assim, era tudo novidade. Então, a minha mãe teve um desafio de ir na raça, atrás de situações que ninguém sabia. Então, assim, como que vai lidar com as questões na escola? Né? Eu era o único aluno cego numa escola com 7 mil alunos. Educação artística, como que faz? Compasso, como que mede? Enfim. Então, antigamente era na raça. Sim. Então, esse foi o processo. Então, antes, eu acho que assim, eu nem classifico a minha vida antes ou depois da minha deficiência. Tá. Eu classifico antes e depois de eu aceitar a minha deficiência. Isso é importante. Que essa que foi o que fez toda a diferença. A diferença, né? Você aceitar a condição e enfrentar as barreiras, né? Saber lidar com isso, né? Não é um processo, acredito que não seja um processo fácil, né? Não, ele é Guilherme, super desafiador. É muito desafiador, né? Mas ouvindo você, eu quero que você continue, que eu tô aqui. E até, né, assim, antes de ser cego, eu tive baixa visão. E tem uma situação, Renata, que acho que para quem estiver nos acompanhando é até difícil acreditar e imaginar isso que eu vou falar, mas emocionalmente é muito mais difícil ter baixa visão do que ser cego. É mais fácil você ser cego do que ter baixa visão. Se programa, não é possível isso. Emocionalmente é. Por quê? Quando você tem baixa visão, ou quando você tem uma deficiência que é, vamos dizer assim, invisível, nem todos percebem de cara, você consegue disfarçar. Você consegue transitar, você consegue negar essa sua condição. Né? Sei. Então, eu vejo muitas pessoas que usam aparelho auditivo e ninguém sabe, pessoas que têm deficiências invisíveis e ninguém sabe. E por que a pessoa não fala? Ela não é obrigada a falar. Mas por que ela não fala? Porque ela, como todo mundo, recebe as mesmas mensagens da sociedade, que relaciona a deficiência à incapacidade, a coitadinho, a super-herói. E essa pessoa, ela quer ser a pessoa da vida comum só. Exato. Né? Então, ela quer fugir desse estereótipo e eu passei por isso também. Sim. Então, para enfrentar uma situação, a primeira situação é você assumir essa situação. Então, assumir. E quando você não assume, não tem jeito. Então, durante muito tempo eu tinha dificuldade de assumir. Então, assim, Braille. Imagina aprender Braille. Não queria saber de Braille, coisa de cego. Braille. Bengala, meu Deus, Bengala é muito coisa de cego. Não vou usar, aceitar, não. Né? O que você falou, aceitar, porque é através disso agora que você vai ter as suas adaptações. Exatamente. Né? Daí até chegou um momento que eu vi que esses símbolos que eu tinha medo, né, a bengala, o braille, eles, na verdade, era eles que iam me deixar mais potentes. Então, o símbolo que eu morria de medo, uma hora caiu minha ficha, que ele não era maior do que a pessoa Guilherme. Só que isso foi muito importante, porque quando eu enxergava um pouco, eu fingia que eu enxergava o que eu não estava enxergando. Então, o meu esforço mental era muito maior. Quando eu chegava em casa, é como se eu pudesse relaxar, assim, agora eu posso ser eu mesmo, deixa eu tirar minha fantasia aqui de qualquer coisa, e agora eu posso ser eu mesmo. O Guilherme, né? Ficar à vontade, da forma que você quer, né? Então eu vejo assim, no antes e depois. Meus amigos, antes de eu assumir minha deficiência. Eu tenho muitos amigos, a gente tinha muitos amigos, mas eu via que eles tinham dúvidas e viam que eu não gostava de tocar no tema. Então, o que eles faziam? Eles se afastavam, eles não tocavam no tema. A consequência prática é que em eventos, situações, eles não me chamavam. Não porque eles não gostavam de mim, porque eles falavam, eu não sei se o Guilherme pode ou não pode. Como lidar, né? Então é melhor evitar, porque daí não tem problema. Né? Já na faculdade, quando eu lidava bem com esse tema, é interessante como era diferente a relação dos meus amigos. Todos se aproximavam, perguntavam, erravam. Assim, era muito mais tranquila, era leve a relação. Então, eu aceitar a minha condição
foi fundamental para a minha qualidade de vida. Pra qualidade. Sabe? No meu caso, é uma deficiência que hoje não tem cura. Não tem cura. Né? Tá. E a gente pode ficar aqui, chorando, não tem cura, coitado, não sei o quê. Isso a gente faz quando a gente olha só a deficiência. Só que eu sou uma pessoa, como você falou, com várias características. E quando eu tirei o meu foco da cura, porque você vai atrás do centro espírita, você vai atrás de tratamentos de tudo quanto é jeito, médico no mundo inteiro. E claro, né? Se puder enxergar é melhor, não vamos romantizar. Enxergar é melhor do que não enxergar. Sim, né? Com certeza. Mas na hora que eu tirei o foco da cura e fui pro foco na minha qualidade de vida, aí minha vida decolou. Né? Aí eu passei assim, eu quero ser feliz. E ser feliz não significa, não passa necessariamente por eu ter que enxergar. E aí minha vida decolou. É muito legal isso que você fala, Guilherme, sobre aceitar a doença, né, a condição hoje, e lutar pela sua qualidade de vida. Eu estava conversando nos bastidores com você, que eu tive, né, um problema temporário. Hoje eu falo temporário, mas na época eu não tinha ideia se iria ser, né, porque é uma doença que pode deixar muitas sequelas, inclusive eu poderia não voltar a andar. Mas graças a Deus eu voltei. Mas na época, você falando, eu estou voltando ao tempo. Eu não queria que as pessoas me vissem. Eu comecei a me isolar. Por quê? No sentido assim, vão olhar com pena para mim. Né? Os obstáculos, as barreiras que eu tinha que enfrentar, eu não queria enfrentar. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, é isso que eu tenho aqui hoje? Eu vou lutar. Eu vou encontrar a qualidade. A minha mãe me ajudou muito nesse processo. Foram várias adaptações. Hoje eu tenho graças a Deus, o que deveria ser de sequela grave, não ficou tão, mas eu tenho algumas, que eu tenho que lidar também com isso, mas eu vejo muita sociedade não preparada, sabe? Porque as pessoas têm boas intenções, né, Guilherme? Às vezes não é por maldade, né? Sim. Mas assim, eu sentia isso, nossa, coitada, sempre me olhando de uma forma triste, negativa, sabe? E é o que eu sou muito mais do que isso. Hoje em dia, eu tenho um andar diferenciado, tenho. Eu vejo que as pessoas olham, assim, de uma forma também diferente, assim. Eu tenho um TDAH que também, eu falo, eu não posso ser definida pelo meu TDAH. Eu sou muito mais. O TDAH tem as qualidades, né? Então, eu sofri muito isso na pele. E eu quero te fazer uma pergunta, o significado para você hoje. O que é empatia para você hoje? O que significa empatia para você, Guilherme? Então, empatia, acho que até vou pegar o gancho do que você falou assim, a sociedade precisa se preparar, né? Quem é a sociedade? É a gente. Quem que olha com dó para quem anda de maneira diferente ou para quem é cego? É você que está assistindo a gente aí agora. Sou eu, é você, né? A pessoa que tem deficiência física, que está nos assistindo agora, você sabe lidar com uma pessoa cega? Provavelmente não. A pessoa com deficiência visual provavelmente não sabe nada de deficiência auditiva. Então, quem traz essa sociedade não preparada somos nós, sem exceção. Então, empatia é a gente se conectar com essa realidade do outro. Isso. E se conectar com a realidade do outro não é exatamente, aí até um vídeo meu lá no Instagram que eu tenho que eu falo sobre isso, não é exatamente você querer se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. É impossível. Como assim, Guilherme? Impossível? É só eu me vendar aqui que eu sei. Aliás, ontem eu fiz um exercício aqui lá na empresa que eu trabalho, eles vendaram todo mundo, foi tão legal, então eu vi como é ser cego. Não. Você teve a experiência de não enxergar sob a referência de quem enxerga. E é completamente diferente da experiência de quem é cego. Não dá. E, na verdade, o problema desse tipo de atividade, quando o objetivo é se colocar no lugar do outro, é porque ele traz um sentimento falso. Por exemplo, se eu chego numa empresa para os meus clientes, né, e falo assim, galera, agora vocês vão se vendar e vamos fazer 5 minutos de intervalo. Nesses 5 minutos, eu que sou cego, eu pego meu celular, respondo mensagem, pego minha bengala, saio por ali, vou para qualquer lugar, volto. A galera que enxerga e que vai estar vendada nesses 5 minutos, eles vão ficar sentados com medo de levantar e se esborrachar um no outro. Sem saber o que fazer, né? Sem saber. Daí eu peço ainda depois para eles fazerem algumas atividades, eles vão se atrapalhar, vão rir, vão se divertir, eles vão achar o máximo. Eu sei, depois, bom, pode tirar as vendas. E aí, o que vocês acharam? Nossa, que experiência, vou levar para a vida, fantástico e tal. Beleza. Então, já que você gostou dessa experiência, eu pergunto, o que você que estava vendado acha que uma pessoa cega pode fazer na sua equipe? Porque a gente está querendo contratar, sabe? Provavelmente a pessoa vai responder, agora que eu vi que não dá para fazer nada. Por quê? Porque ele
achando que estava se colocando no lugar do outro, teve uma experiência onde ele não estava preparado. E ele vai sair dali associando mais do que nunca deficiência à incapacidade. Então, empatia não é você tentar se colocar no lugar do outro. Empatia é você perguntar e prestar atenção na resposta, porque aí você se conecta com a realidade do outro. Nossa, empatia não é você fazer para o outro o que você gostaria necessariamente que fizessem para você, que é outra frase fofa e consagrada. Porque quando você fala que você só faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você, você parte de uma premissa, no mínimo egocêntrica, que a única referência do que é certo é a sua. Sim. Você quer ser adequado para o outro, faça para o outro o que o outro gostaria que fizesse com ele. Exato. Pode ser que seja igual a você, pode ser que não. Não. E qual que é a melhor maneira? É perguntar mais e deduzir menos. Né? E aí já tem um outro capítulo que a gente pode entrar também. Nossa, eu acho que é uma pauta muito boa e necessária, né? Perguntar mais. Porque as pessoas têm o hábito de fazer um pré-julgamento, já rotular, sem saber antes o que está acontecendo. Eu sofro bastante disso na pele, né? Sim. E, Guilherme, quero perguntar, já que você tocou na tecnologia, hoje, como que a tecnologia favorece, né? A tecnologia favorece bastante. Assim. Bastante. Daí eu vou trazer muito para o meu caso, assim, né? Eu que sou cego. Eu lembro quando começou, antigamente, eu tenho 47 anos, antigamente os celulares não eram todos de tela, touch e tal, era cheio dos botõezinhos. Eu achava lindo porque, pelo tato, eu achava onde estavam os botões. Na hora que começou, no começo o iPhone, depois os outros com tela touch, eu falei, ferrou, né? Agora ferrou minha vida. Não vou mais conseguir usar celular nenhum. E aí que me surpreendeu. Assim, a tecnologia que tem nos celulares touch revolucionou a inclusão da pessoa cega, por exemplo, nas redes sociais, em tudo. Né? Hoje, os aparelhos celulares, todos, Android, mesmo da Apple, eles têm softwares que permitem que eu, com autonomia, gerencie toda a minha, sei lá, minha vida financeira, peça um carro por aplicativo, peça comida, regule toda a iluminação ou vários equipamentos eletrônicos da minha casa, falo com tranquilidade no WhatsApp, por mensagem de texto mesmo, não precisa ser mensagem de voz, assim como a tecnologia permite que eu mexa hoje no computador e gerencie sozinho, tudo, eu moro sozinho, né? Eu sou cego, moro sozinho, tenho uma filha de 13 anos que passa parte do tempo comigo, e na hora que acontece uma coisa, eu sou eu, é o pai dela que está ali, então assim, hoje a tecnologia me ajuda muito a ter mais autonomia. Sim. Eu quero tocar bastante na dependência e autonomia, é um ponto que eu quero chegar, tá? Mas agora eu quero falar sobre o que você faz de palestra, o que você faz, o seu papel de consultor sobre diversidade e a inclusão, tá? Eu vou falar para você o que eu vejo no sentido assim, o que é diversidade para mim e o que é inclusão. Aí eu quero que você fale, Renata, tá certo ou não? Então, a diversidade para mim, Guilherme, é falar sobre todo mundo, sobre todos nós, que é isso que somos, e falar das nossas diferenças. Inclusão, a garantia do valor, do respeito e de estar também com ações na sociedade. Novas chances. Chances, nem sei se são novas, mas chances na sociedade. Eu quero que você fale sobre isso que eu falei para você, porque é importante. A inclusão, para mim, é um ponto principal, sabe? Para todas as deficiências, né? A gente tem que deixar claro aqui que a gente está falando da deficiência visual do Guilherme, como muitas pessoas têm, mas existem várias deficiências. A inclusão é o ponto principal. E eu vejo que há uma cultura, infelizmente ainda, sabe? Difícil sobre a inclusão, né? Porque existem tantas oportunidades para todo mundo. Estamos primeiro falando de seres humanos. Oportunidades na vida pessoal, profissional. E aí eu quero que você fale sobre a diversidade, a inclusão. Eu tenho muitos pontos aqui para chegar com você. Vamos lá, vamos começar pela diversidade e a inclusão. Assim, fazendo um gancho com o que eu faço profissionalmente, eu sou hoje palestrante consultor para empresas, principalmente. Então, eu trago essa análise sobre diversidade e inclusão sob o aspecto da empresa, mas claro que a gente pode extrapolar isso para a nossa vida. Então, assim, eu trabalho com diversidade como um todo, não só na questão da pessoa com deficiência. Eu trabalho as questões de gênero, de raça, de orientação sexual e da pessoa com deficiência também. E, além disso, eu também trabalho do treinamento de assédio moral e assédio sexual em várias empresas. Ótimo. Né, em grandes empresas e as maiores do Brasil. Bom, falando de
de diversidade e inclusão, eu concordo com você. A diversidade, ela tem muito a ver com a presença, né? Com a presença de pessoas que são diferentes entre si. Né? A diversidade é quantitativo. Você conta. Você que está assistindo a gente, você conta lá onde você trabalha, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas brancas, negras, com ou sem deficiência. Diversidade é a presença. Já a inclusão tem a ver com a qualidade das relações. Né, tem a ver com o movimento, com a oportunidade, como você bem frisou, com acessibilidade. Então, a inclusão ela é um movimento que permite às pessoas serem quem são. Né? No comecinho, você destacou uma frase minha que diz assim, olha, eu não quero garantia no ponto de chegada. O que eu quero é o respeito pelas minhas singularidades ao longo do caminho. Porque daí eu chego aonde eu tiver capacidade para chegar. Sim. Isso uma possível definição de inclusão. O que eu quero dizer, eu não quero chegar onde a Renata chegou. Porque a gente não é necessariamente igual. Ela pode ter, em vários aspectos, capacidades que eu não tenho e vice-versa. Né? Não é justo que a gente garanta o mesmo ponto de chegada se nós somos diferentes, nós temos esforços diferentes. O que eu preciso é que a minha singularidade seja respeitada. Como que isso se traduz na prática? Eu preciso trabalhar num lugar onde tem um software onde eu consiga, que me permita mexer no computador. Sim. Porque se eu puder mexer no computador como todo mundo, aí eu consigo entregar. Eu preciso trabalhar num lugar onde eu não vou ser diminuído logo de cara em função da minha deficiência, onde a pessoa não precisa negar que eu tenho a deficiência, mas não pode me reduzir a ela. Exatamente. Né? Então, aí a gente vai trabalhando em inclusão. E aí, eu acho que a gente entra num outro ponto, que a gente até chegou a conversar, da justificativa fofa. Né? É isso que eu queria chegar. Porque quando a gente dá um monte de exemplo de inclusão, às vezes, o que eu ouço muito dos meus clientes? Assim, Guilherme, você deu tanto exemplo de inclusão, né? Você falou de acessibilidade, você falou de a gente não ter esse viés que relaciona a pessoa com deficiência coitadinho ao super-herói. Você falou de tanta coisa que eu cheguei à seguinte conclusão, viu, Guilherme? A gente não está pronto. A gente não está pronto. Eu até gostaria, uma vez uma executiva me falou isso, né? Eu gosto muito desse tema, eu sou muito sensível a ele, porque eu tenho até um sobrinho que tem uma deficiência, tal, exemplo, orgulho da família. A gente só não contrata porque o nosso ambiente ainda não está perfeito. Né? O entorno ainda não está bem preparado. Mas é uma justificativa que eu acho que ela é plausível. Mas daí o que eu trouxe como reflexão para ela? Eu falei assim, você é uma mulher executiva e você trabalha no setor automotivo. Como que é o ambiente para mulher no setor automotivo? E ela começou a me relatar, Renata, um monte de dificuldade que ela passa por ser mulher. Ela falou, eu sou a única mulher na reunião de diretoria. Na hora de fazer a ata das reuniões, todos os homens olham para mim. Na hora de servir o café, eles olham para mim. Assim, na hora que eu vou para uma reunião, sei lá, visitar um cliente, eles ficam esperando algum diretor chegar. Eles não acham que eu sou diretora. Então eu falei, então eu vou te dar uma dica. Pede as contas e só volta quando o ambiente estiver perfeito para você. Adequado. Ela falou assim, Guilherme, pelo amor de Deus, eu te pago uma fortuna para você me dar um conselho esdrúxulo desses, eu tenho conta para pagar. Eu falei, mas não é isso. Eu falei para ela que você acabou de falar que você faz com as pessoas com deficiência. Você vai esperar um mundo ideal para trazer. E aí caiu a ficha dela, Renata. Que é a presença dela que vai acelerar o processo de aprendizado quando a gente fala da inclusão da mulher. Assim como é a minha presença, a presença da pessoa com deficiência, que vai fazer a empresa trazer senso de urgência para esse tema. Senão vai entrar na caixinha do depois a gente vê. Isso. E aí, Guilherme, eu vi esse vídeo seu no Instagram, desse exemplo que você deu. Eu achei sensacional, porque a pessoa fala até alguém virar e falar, mas e você? Né? Você é uma mulher, uma diretora que sofre preconceito, porque quando, né, existe ainda, infelizmente, esse preconceito. Será que uma mulher vai pensar que é a secretária, não a diretora? A gente está esperando o diretor. E as empresas não estão preparadas para isso. Mas por que não estão? Aí você falou a coisa certa. Porque você tem que ter esse mundo dentro da empresa. Não é esperar, né? Eu acho muito importante. E aí eu quero entender hoje quais seriam os recursos importantes para uma empresa hoje. Você vê quais são os recursos que você se vê importante para receber. Porque assim, vou falar só de pessoa com deficiência, né? Então, assim, dentro da deficiência existe um universo de possibilidades. Na deficiência visual tem as pessoas cegas, como eu, mas tem as pessoas que têm baixa visão.
E tem a pessoa monocular. Dentro da deficiência física, são centenas de possibilidades, da deficiência auditiva, outras várias, da deficiência intelectual, então assim, o que é importante a empresa ter? Softwares e equipamentos já homologados, como um software de leitura de tela, ela ter já parceria com a empresa que faz, que interpreta para a língua de sinais, ter algumas soluções já cadastradas que sabe que provavelmente vão ser importantes para incluir pessoas com deficiência. Só que a maior parte dessas soluções inclusivas não tem como a empresa já ter de cara, porque são tantas possibilidades, Renata. Por exemplo, quando você fala de baixa visão. Baixa visão são pessoas que, a grosso modo, enxergam até 20%. Só que tem pessoas que enxergam 4, 5, 8, 12, 9, 18. Tem algumas que enxergam melhor com a visão lateral, periférica. Outras com a visão central. E caso a caso, para cada caso é um recurso diferente. É um tipo de lupa, é um tipo de software diferente. Quando você fala de deficiência física, a gente lembra logo na cadeira de rodas, só que a maioria das deficiências físicas não tem nada a ver com cadeira de rodas, tem a ver com, às vezes, uma questão na mão, que a pessoa tem dificuldade de fixar o dedo, ou uma pessoa com nanismo, e os recursos são diferentes. Nossa, Guilherme, formação, né? Má formação, tem 1000 possibilidades. Então, o que a empresa faz? Ela não precisa ter um estoque de equipamentos, porque nenhuma empresa conseguiria. O que ela precisa é perguntar para a pessoa o que ela precisa. Porque, gente, a pessoa com deficiência, quando ela vai trabalhar, ela não vem direto do berçário. Ela não nasceu ontem e apareceu hoje aqui. E assim, ela dificilmente adquiriu a deficiência ontem e apareceu aqui. Ela já está na vida, ela já está em outros trabalhos. Pergunta para a pessoa com deficiência que ela vai falar o que ela precisa. E quando ela falar, você precisa ter um processo ágil de compras. Isso. Porque hoje as empresas, principalmente as multinacionais, têm uma burocracia muito grande para comprar algo que não está ali no catálogo delas. Então é isso, é perguntar, prestar atenção na resposta e a partir daí viabilizar. Né? E como eu vou saber o que ela precisa? Perguntando para ela, simples assim. É o que você falou da empatia, né? Sempre perguntando para você entender o outro, porque, olha... Eu vou agradecer para você a definição de empatia, porque hoje eu mudei total a minha definição e o significado de empatia, pessoal. É isso, é perguntar. Porque sem perguntar, você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né, Guilherme? É muito particular isso. Porque acho que aí, aquela coisa que eu falei, perguntar mais e deduzir menos. Todos nós, Renata, temos vieses. O que é viés? É um nome mais chiquetoso para preconceito. Hoje em dia tá... Né? Então, o que é o viés? Qual que é o viés que a sociedade tem em relação à pessoa com deficiência? É de vê-la ou como coitadinha ou como super-herói. Por que as pessoas têm esse viés? Porque a gente passou a vida inteira vendo as pessoas com deficiência onde? Na propaganda lá da instituição de caridade, pedindo dinheiro, na esquina pedindo dinheiro, sempre uma história triste. E, de fato, existe uma relação entre deficiência e vulnerabilidade social. Não tem problema nenhum ajudar, pode continuar ajudando. Sim. Só que a pessoa com deficiência não está só ali. Só que quando a gente não vê ela lá, a gente quer ir lá para o outro extremo. O super-herói, superação. O atleta paralímpico. Teve Paralimpíada recentemente, sim, né? Sim. E daí a gente ouve bastante uma conversa assim do tipo: Guilherme, o cara lá, você viu? Ele não tem um braço, não tem 2 pernas, ele tá rindo, feliz da vida, e eu tô aqui reclamando da minha unha encravada, né? E o que eu costumo trazer é a seguinte reflexão. Assim, a pessoa com deficiência, gente, ela não existe para servir de consolo para sua unha encravada. E quando você tem esse sentimento, que eu entendo ele, mas vamos analisar. Qual é a premissa que está por trás? É que você não consegue conceber a possibilidade de ser feliz a não ser pela sua própria referência de felicidade. Nossa, gente. Então, assim, isso não é... Então, assim, o que a gente precisa é tirar a pessoa com deficiência desse lugar de coitadinho, super-herói, e entendê-la como o analista de RH, o profissional, o amigo, o namorado. Sim, né? Porque é um ser humano em primeiro lugar. Exatamente. Né? E tem as capacidades. E por isso que é importante perguntar. Guilherme, mas eu posso perguntar? Se você não perguntar, você vai ficar com um viés que você tem. E aí você vai provavelmente relacioná-la a coitadinho ou a super-herói. Ao coitado e fica rotulado, né? Fica marcado. Porque assim, o deficiente, no geral, ele pode ser um diretor. É o que você falou. Um esportista, ele tem essa capacidade. Sim. É que as pessoas colocam ele num setor assim, ele não tem, ele é um coitado e a própria sociedade acaba abraçando essa causa. E eu senti isso muito na pele e sinto até hoje com as minhas dificuldades. Eu, quando vou, por exemplo, num trabalho, Guilherme,
Primeira coisa que eu falo pro RH, eu tenho TDAH. Eu não vou camuflar isso, entendeu? E eu vejo, às vezes, será que ela vai ser boa no cargo? Já vem esse, sabe? E eu sou boa. E eu fui destaque. A diferença, eu deixo bem clara, eu tenho o meu tempo, mas isso não quer dizer que eu não vou conseguir, entendeu? Então, é importante não camuflar, assumir quem você é, né? Aceitar essa... Eu demorei muito tempo, Guilherme, para assumir isso. Eu fui vítima de sarristas. Ela quando fizer o tempo dela, ela faz sentido, deixa. Eu tenho dificuldade, se eu estou num ambiente com muitas pessoas falando, eu não consigo interpretar, não consigo decodificar aquilo. Eu preciso realmente de um ambiente mais silencioso, mais concentrado, mas isso não quer dizer que eu não vá conseguir. Sim. Né? Então, eu já chorei muito com isso. Pessoas falando, pronto, lá vem ela, sabe? Porque eu não pego no mesmo... Você mesmo, quando chegou aqui, eu falei, Guilherme, preciso sentar com você para entender. Olha, eu preciso falar coisas mais objetivas, porque coisas longas eu preciso de um tempo melhor para entender e absorver. E aí eu quero te perguntar algo que me veio assim. Quando você está num ambiente que ele não tem a inclusão, como que você lidar com isso? Tem que lidar com paciência, assim. Porque, assim, a maioria dos ambientes não tem inclusão. Então, assim, normalmente eu já percebi que tem quase que um roteiro, Renata. No começo, quando eu chego com pessoas novas, num ambiente novo, a galera me trata mais como um coitado. É uma coisa tudo no diminutivo, tá friozinho, quer uma aguinha. Só que, como a galera espera tão pouco de uma pessoa com deficiência, qualquer coisa que a gente faça, o pessoal acha o máximo. E daí vai pro super-herói. E é o convívio que faz esse pêndulo equilibrar. Depois de alguns dias, já estou eu e ele lá se matando por causa de política, futebol, porque a gente discordou numa reunião ou concordou. Na hora que eu percebi que o tempo faz esse pêndulo equilibrar, eu relaxei. Né? Porque eu vi que assim, começa no coitadinho, vai pro super-herói e depois vira o Guilherme. Então, na hora que eu entendi essa cronograma, dinâmica, ficou né? mais fácil. Exatamente. Gente, porque assim, hoje em dia é o que você falou, os ambientes não estão ainda, né? Eles esperam ter primeiro algum deficiente para depois adaptar. Eu falei para você, né, que eu fiquei um tempo na cadeira de rodas. Uma coisa que me chamou muito a atenção na época, o lugar que eu morava, a minha cadeira de rodas não passava no elevador. Eu passei muitas situações que as pessoas também me olhavam assim, ai, coitada, ela tá sofrendo. Sim, eu tinha dor, né? Então existia um sofrimento. Sim. Mas me incomodava muito a maneira que as pessoas me tratavam e me olhavam, sabe? No sentido assim, ela não vai conseguir sair dessa. É muito difícil. Isso me pegava muito, Guilherme. E a minha mãe tem um papel muito forte, porque a pessoa que estava lidando comigo, que no caso na época era minha mãe, ela também precisou se adaptar à realidade de ver a filha numa cadeira de rodas, né? E nós fizemos um acompanhamento psicológico. E no final das contas, Guilherme, eu falei para minha mãe assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma vida tranquila. Para que se sobrecarregar com isso? No sentido assim, tudo era festa. Nós fizemos da nossa maneira, sabe? Ela dava risada, o banho era um evento, porque a cadeira não cabia dentro do box, porque não foi construído de uma forma, né, adaptada. Na minha opinião, tudo deveria ser adaptado, porque independente, a gente tem que ter um tamanho correto, um banheiro bom para... Eu, por exemplo, não, assim, no sentido, não tenho a deficiência hoje, mas eu entro no banheiro de deficiente e vou te falar, eu acho muito, muito mais apropriado, confortável, no sentido assim, tem espaço, sabe? Você pensa, poxa, a pessoa vai passar com cadeira de rodas aqui, tem um espaço. Então, assim, eu me coloco, hoje você me ensinou o que é a empatia. E agora eu quero que você fale um pouquinho, eu sei que você não aborda muito, mas eu fiquei curiosa, porque eu conheci você através do Amilcar. Um abraço, Amilcar, uma excelente pessoa, né? Que trabalha com pessoas com deficiência e sem deficiência, e ele é um ser humano incrível. E eu fiquei curiosa, porque eu corro e eu quero entender como foi essa sua experiência com o esporte. Ela sempre foi muito boa e muito importante para a minha vida, para eu realmente... Acho que é a base de toda atitude protagonista que eu tenho na vida. Mas falando especificamente do esporte, eu ia na academia e às vezes corria
vamos dizer assim, quase que recreativamente, nesses grupos de corrida, terça, quinta e sábado. E quem era meu professor? O Amilcar. E o Amilcar tem cabeça de atleta, porque ele foi atleta de altíssimo rendimento. Sim. E ele começou: Guilherme, eu acho que você tem biotipo pra gente ir pra pista, pra gente treinar forte. E meses depois estava eu e a Amilcar já no circuito nacional paralímpico competindo, ele como meu guia, né? Nossa. E foi assim que começou. Então tudo começou ali. Então eu cheguei tá entre os primeiros do Brasil, nos 200, nos 400 metros. Depois eu parei, enfim, mas foi uma fase muito importante. Até hoje eu pratico esporte, mas né, com outro objetivo agora. Mas assim, acho que quem é atleta certamente vai entender o que eu estou falando. Assim, você ter cabeça de atleta faz você ter foco na solução. Te traz a disciplina. O que é disciplina? Disciplina, isso. Disciplina, sim. Uma coisa é motivação. Fazer quando você está motivado é fácil. Disciplina é você fazer quando você não está motivado. Disciplina é você acordar morrendo de sono e falar: eu tenho que ir para academia. Disciplina é você assumir que quer fazer uma dieta, vinho, pudim, e falar: não. Sim, disciplina é fazer quando você não está com vontade de fazer. Exatamente. E o esporte ensina muito isso. E o Amilcar foi fundamental nesse meu processo. A minha experiência com o esporte, Guilherme, é muito importante. Por quê? Isso que você falou, né, da disciplina. Hoje, uma das coisas que eu priorizo na minha vida é a disciplina. Eu preciso ter disciplina. Primeiro que eu acho que é uma qualidade de vida, né? A disciplina gera organização. E segundo, por causa do meu problema, eu tenho que ter a disciplina para me organizar no meu dia a dia. Isso é ótimo. Só que aí, o esporte me ajudou muito mais na disciplina. E é o que você falou, tem dias que eu não quero ir. Não quero, eu quero ficar na cama. Porém, eu falo, eu vou porque faz parte da minha disciplina e da minha qualidade de vida. Eu passei por um processo de depressão no luto. E eu vou te falar que se não fosse o esporte e a disciplina, foi o ponto principal para eu sair da depressão. Então, eu sempre gostei de esporte, mas assim, disciplina hoje para mim é a palavra que eu executo na minha vida. O esporte é o que me fez ficar forte de dentro para fora. Assim, acho que a partir do esporte eu me sinto mais potente, isso se reflete desde a minha parte física, da minha parte intelectual, da minha parte emocional, e o esporte é muito importante. Quando eu tô correndo, eu falo que tem 2 momentos na minha vida que é o momento que eu concentro mais, que é na hora do banho e na corrida, que me ajuda até nisso, no foco. O Amilcar fala para mim: Renata, foco no tempo, foco no passo, foco na mente, e isso me ajudou, porque é o que você falou, fortalece de dentro para fora, né? E ajuda na autoestima, porque você vai, né, exercitar o seu corpo, vai melhorar o seu corpo, você vai se sentir bem primeiro de dentro para fora, e ajuda bastante. E eu quero, Guilherme, nossa, a gente vai ter que ter outras pautas aqui, porque, nossa, é muita coisa, assim, boa de falar com você, de ver você e falar, esse é o Guilherme, né? O Guilherme é uma pessoa que é uma referência, mas é uma referência, assim, no sentido de que é possível viver quando você se aceita. E você se aceitando, você vai para uma qualidade de vida, né? Eu escrevi um livro também, que eu quero te presentear, que chama Cartas para o Meu Pai. Obrigado. Depois eu quero um feedback seu. Muito bom, obrigado. Do livro, porque foi uma maneira também de eu conectar comigo, né, de não explodir. Então eu fui na fuga, no esporte, tudo isso me ajudou bastante. Eu estou muito grata de ter você aqui, de ter essa aula, essa mudança de visão de vida, principalmente com empatia. Eu anotei aqui, viu, o que você falou sobre a empatia, e a partir de agora eu vou aplicar isso para a minha vida, e quando alguém perguntar para mim o que é empatia, não é se colocar no lugar do outro, porque não dá. É você perguntar, né? Mais pergunta, né? De perguntar, né, mais, deduzir menos, e aí sim você se conecta ali com a realidade do outro. E aí você se conecta com a realidade do outro, e ok, cada um tem a sua e tá tudo bem. E a diversidade e a inclusão, hoje em dia, é algo muito importante, porque, é como eu falei, é cultural isso. Vamos tirar esse rótulo e vamos trazer pra gente um mundo
com as diversidades, que é importante, né? Tem uma coisa que eu quero perguntar para você sobre vulnerabilidade. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. É uma palavra chatinha. Mesmo. É uma palavra chata e eu também, no meu ritmo, tenho uma certa dificuldade. Mas fala para mim que eu quero aprender mais sobre isso. Assim, vulnerabilidade é um tema que tem crescido bastante, felizmente tem crescido porque eu acho que as pessoas começaram a perceber que elas têm muita dificuldade com essa questão. Certo. Então, quem trabalha em empresa, aconteceu um problema, qual que é a melhor coisa? Quando você acha um culpado para esse problema que não seja você. Pronto, você já se sente aliviado. Você coloca a culpa no RH, TI, jurídico. Na vida pessoal, a gente vai aonde? A gente vai no terapeuta para fazer o quê? Para falar mal do marido, da esposa, do chefe. A gente tem dificuldade de assumir que o BO está com a gente. A gente tem uma enorme dificuldade em assumir que a vulnerabilidade está com a gente. É mais fácil apontar para o outro. É mais fácil apontar para o outro. Vamos trazer essa questão para a inclusão da pessoa com deficiência. Esse tema, Renata, ele não enfrenta assim, uma resistência como outros temas da diversidade enfrentam, por uma interpretação religiosa, uma questão ideológica, não. Então, por que as pessoas têm dificuldade de incluir? Por alguns motivos. Um deles é que a galera morre de medo de errar com a pessoa com deficiência. A pessoa morre porque quem é a pessoa com deficiência? E você trouxe vários exemplos que reforçam isso, né? Eu também. Então, quem é a pessoa com deficiência na cabeça da sociedade? É um coitado. É um coitado para a sociedade chamar de seu. Então, assim, com a pessoa com deficiência eu me sinto potente, eu me sinto sensível, afinal, eu me sensibilizo com a questão dele, eu posso ajudar, olha como eu sou potente. E o que a galera acha da pessoa com deficiência? É uma pessoa, um coitado, né? Um cara zoado, imagina como deve ser o mundo sem enxergar, ou sem andar, ou tendo dificuldade para andar, para ouvir, deve ser muito ruim. Imagina se eu, quando vou interagir com essa pessoa que é uma coitada, eu ainda erro com ela. Putz, aí que eu vou pro inferno direto. Então, o que as pessoas fazem? Elas buscam aprender? Não. Elas evitam o contato, porque daí não tem perigo delas errarem. Por quê? Porque elas têm dificuldade em assumir a vulnerabilidade que elas têm nesse tema. Né? Mas, felizmente, está caindo a ficha que reconhecer e lidar bem com a vulnerabilidade é o que humaniza, é o que aproxima, é o que engaja. Vulnerabilidade, reconhecer a vulnerabilidade. E depois que você reconhece... E aliás, assim, eu faço muita mentoria. Fica mais leve, né? Fica mais leve. E mais que isso até, Renata, eu dou muita mentoria para executivos mesmo, presidentes de grandes empresas, diretores. E eu falo para eles, cara, se você não tem nenhum ponto de melhoria, o seu ponto de chegada está aí. Você não tem mais para onde ir. Acabou sua possibilidade de evoluir. Você reconhecer que a vulnerabilidade é sua é libertador. Porque daí você pode melhorar. Se você não tem nada para melhorar, pronto, acabou sua trajetória. Isso que você falou, reconhecer a vulnerabilidade é importante. Tem uma terapeuta, Ana Rita, maravilhosa, Guilherme, que ela é terapeuta comportamental e corporal. Ela faz uma análise de traços, e eu passei com ela. E ela falou exatamente o que você fala, vulnerabilidade, assumir, gente, tá tudo bem, as pessoas estão camuflando, elas não querem assumir. E uma pergunta que eu vou te fazer, você sente que uma pessoa que vai tratar outra com deficiência, ela se sente bem? Estou tratando bem, eu vou pro céu, porque eu tratei bem, eu me sinto, assim, uma pessoa boa. Você vê muito isso? Bastante, tem bastante. E aí tem as duas coisas. Tem ela já se sentindo bem, garantindo o lugar dela no céu. E a partir do momento que ela vai fazendo sem perguntar, ela não dá margem para entrar em contato com a dificuldade que ela tem. Então ela não pergunta, ela sai fazendo. Né? Ela já sai fazendo. Por exemplo, às vezes, você encontra uma pessoa com deficiência e ela está com o tênis desamarrado. Eles falam, seu tênis está desamarrado, posso amarrar para você? Ela fala, obrigado por avisar, mas não precisa, né? Pode deixar que eu amarro. Mas você é muito boazinha, já quer garantir esse lugar no céu e fala, não, pode deixar que eu amarro, não custa nada para mim, pelo amor de Deus. Você já começa a amarrar. Sem pergunta. Guilherme, qual que é o problema de eu ser gentil? Olha, eu gosto de ser mimado, assim, mas qual que é o problema? Todo mundo que está vendo aquela cena está recebendo que mensagem? Para amarrar o tênis, esse rapaz precisa de ajuda. Que chance de eu cogitar esse rapaz sozinho numa viagem, num trabalho, se para amarrar o tênis... Tem pessoas que podem ter dificuldade para amarrar o tênis em função da deficiência, mas vamos deixar cada um com a sua questão. Pergunte e ouça a resposta. Só que às vezes a gente não quer perguntar, porque a gente percebe que a gente vai ver que é a gente que precisa melhorar e não o outro.
Por isso que às vezes a gente não pergunta o outro, e sai não, fazendo. Exatamente, é sobre você, não sobre o outro. Exatamente. Às vezes você quer fazer aquela boa ação do dia. Ai, deixa eu... Né? E tem muito disso. Eu já vi comigo mesmo, pessoas na época. Ai, deixa eu te ajudar. Não, a intenção é boa, mas calma, tá tudo bem. Você perguntou para mim, né? Se eu preciso. É isso, é colocar... Você falou uma palavra importante, neutralizar. Uhum. Nós temos que neutralizar isso, né, Guilherme? E eu quero te perguntar algo... Profissionalmente agora falando. Você vê dificuldades de um deficiente, no geral, receber promoções num trabalho, ser um líder? Tem bastante dificuldade por alguns motivos. Existe uma questão estruturada na sociedade. As pessoas com deficiência têm menos acesso à educação, em função de questões de acessibilidade. Tá. Mas mesmo as que têm acesso à educação têm dificuldade. Por quê? Primeiro porque todo mundo já tem dificuldade em lidar com ela, então é melhor evitar o contato. Sim. Mas hoje a legislação, que eu gosto, ela cria uma cota para as empresas. Isso é positivo. Mas onde que ela poderia melhorar? Tanto faz para a empresa contratar uma pessoa para ser assistente do assistente do assistente, como para ser diretor, essa pessoa vale um só na cota dela. Então a empresa, tanto faz contratar como diretor ou assistente quando fala-se de cumprimento de cota. Então ela fala, deixa eu já contratar na base da base, em funções que não são relevantes, porque Deus já resolveu meu problema legal e está tudo certo. Então, assim, a empresa acha que cumpriu a cota, está resolvido. E esquece que a pessoa com deficiência tem ambições como qualquer pessoa. Isso! Né? Por isso que um monte de pessoa com deficiência às vezes muda de emprego para ganhar R$200 no vizinho. Por quê? Porque todo mundo quer o vizinho nessa vida. E às vezes o sim é no vizinho. Então, o desafio para as empresas é construir um ambiente onde o sim, onde a progressão de carreira seja dentro da empresa e não na empresa vizinha. Exatamente. E eu acho assim, tem a ambição e a capacidade, né? Porque assim, as pessoas limitam o outro sem perguntar. Isso da pergunta para mim caiu a ficha total. Uhum. Porque assim, como que eu já posso afirmar se eu não perguntei? Sim. Né? E tem habilidades, às vezes, não que... um é melhor que o outro. Não existe. Mas existe sim, às vezes, uma habilidade melhor. Entendeu? E a gente acaba duvidando, né, da capacidade do outro. Eu vi um vídeo seu no Instagram, um dos seus Reels no Instagram lá, Guilherme, que eu gostaria que você explicasse para mim, que me chamou a atenção, sobre dependência e autonomia. Isso, sobre independência e autonomia. Independência, né? E autonomia. Isso. Independência, assim, é o que eu coloco lá, que independente mesmo ninguém é. Né? Todo mundo depende de uma situação e outra e está tudo certo. O desafio não é ser independente, é ter autonomia. Por exemplo, eu não consigo fazer tudo sozinho. Não consigo. Né? Eu preciso, seja de equipamentos ou pessoas. Né? Então, eu preciso de um software especial para eu conseguir fazer meu supermercado. Eu preciso, eventualmente, quando eu vou num shopping ou num restaurante ou viajar sozinho, já de um suporte de alguma pessoa da companhia aérea ali para me guiar para lá e para cá. O que a gente deve buscar não é exatamente independência, é autonomia. É trazer condições para que a pessoa possa acessar os recursos, os suportes quando necessário, para que ela seja autônoma. Né? Sim. Porque existe uma utopia, sou independente, não preciso de ninguém. Isso não existe. Que bom, né, que não existe. Imagina que triste você não precisar, né, ser tão assim individual da vida. Né? Mas eu acho que é isso. O importante é a gente ter autonomia, condições, né, de acessar os recursos para que a gente tenha uma vida ali, né, baseada na nossa vontade e não em influência externa. Que legal. Nossa. Não. Bom, pessoal, eu sempre falo, Guilherme, o podcast ele vai muito além de uma gravação, de uma pauta importante, né? É aprendizado. Cada vez que eu sento aqui, eu tenho uma aula de pessoas que são seres humanos incríveis, cada um, né, com a sua história, e eu saio daqui uma pessoa renovada, sabe? Então, você me trouxe isso, autonomia, empatia, vulnerabilidade. É muito importante a gente conhecer, mas praticar, né? Porque não basta só conhecer a palavra, a gente tem que praticar no nosso dia a dia, tá? Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Dor para a Cor, que é um podcast que nasceu através das minhas dores e experiências que me testaram muito, e hoje eu sou uma nova mulher, eu consegui ressignificar, aceitei, em primeiro lugar, a minha condição emocional, né, a minha reconstrução, meu renascimento,
E eu sou muito feliz de ter pessoas como você aqui trazendo informações para quem está do outro lado, passando por alguma situação e não sabe o caminho, né? Ou você sendo essa referência. Gente, é possível viver com qualidade, né? Basta a gente entender. A inclusão é muito importante. Falar sobre a inclusão, praticar a diversidade também é o que nós somos, né? Somos feitos de diferenças. E é importante esse movimento, né? Falar sobre isso, tá bom? Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a inclusão, né? A pessoa que não está, que está camuflando algum problema, não aceita o problema dela. Deixa uma mensagem, por favor. Acho que, bom, então primeiro quero te agradecer bastante pelo convite, por esse bate-papo. Eu quero convidar cada pessoa que nos assiste, quem quiser, tiver interesse, ali me segue também ali no Instagram, Bara Guilherme, né? Meu nome é Guilherme Bara, no Instagram é Bara Guilherme. Mas o convite, a mensagem final, talvez seja assim, nesses temas que envolvem comportamento, e diversidade e inclusão envolve muito comportamento, a gente está acostumado a ficar na arquibancada, torcendo, julgando, aplaudindo, na arquibancada virtual, dando like, agitando correntes, cancelando. E o convite que eu faço para cada um de vocês que nos assiste hoje é: sai dessa arquibancada e desce para o campo. Vai ali pro campo jogar. Praticar, né? Porque é no campo que às vezes você vai estar ali, na frente do goleiro, a bola vai vir para você vai estar cara a cara com o gol. E às vezes você vai chutar na lua essa bola. É no campo, é na vida prática que você se percebe vulnerável. E quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, é mais fácil você respeitar a vulnerabilidade e o processo do outro. A ideia não é passar pano. A ideia é cada um de nós dividirmos as nossas dores, trazermos soluções, caminhos, mas construindo ponte e não muro. Então esse é o convite que eu faço para cada um. Para na influência que vocês têm na vida de vocês, tragam para a prática aí uma atitude onde mais pessoas possam ser protagonistas. Então, gente, sensacional. Olha, eu anoto. Tudo que você está falando aqui eu estou anotando porque eu vou praticar. Né? O ser humano, ele está nesse processo sempre de melhora, né? Então, eu acho que praticar, não colocar muros e sim construir pontes. Que bacana isso, Guilherme. Bom, pessoal, eu tenho certeza, quem ficou comigo aqui, acompanhou, vai sair daqui mais leve, né? Assumir a vulnerabilidade é importante. Reconhecer a si primeiro, né? Para depois entender o outro. É muito importante isso, tá bom? Bom, mais uma vez quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Compartilhe esse episódio com quem você ama, com quem você acha que é importante ouvir algo que vai fazer um sentido, que vai impactar a vida, tá bom? Lembrando que o podcast da Dor para a Cor apoia um projeto muito sério, projeto Osvaldo Ornelas, sempre deixo o arroba deles aqui, projeto.osvaldoornelas com 2 L's, tá? Guilherme, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, inclusive, o nome dela é Andréa Camanho, com uma história também de superação e recomeço de vida. Ela teve um tumor na cervical e ela teve uma sequela, ela acabou ficando com uma deficiência física. E eu falei desse episódio hoje. Ela é uma mulher incrível, lutou muito, aceitou hoje a vida dela. É uma pessoa super ativa, inteligente também. E aí ela pediu para falar, para compartilhar, que eu sempre falo aqui, né, pessoal, uma frase da autoria dela. O nome dela é Andréa Camanho, tá? Então eu vou falar para você aqui. A inclusão acontece quando reavaliamos nossos valores e desmistificamos nossas crenças. Isso é um ato de coragem e força. Então, bom, sem dúvida. Então, pessoal, fiquem com essa frase. Eu quero que vocês sigam o Guilherme no Instagram. Vou deixar o arroba dele aqui. Eu aprendo muito com o Guilherme. Eu estudei o Guilherme antes de vir e é um ser humano incrível. Tá bom? Peguei muitas coisas para mim e aqui também eu peguei. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Cuidem e fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais.